Bem-vindo à apresentação em vídeo do VMware vCenter Site Recovery Manager 5.0. Este vídeo oferece uma visão geral dos recursos do SRM 5.0 e disponibiliza um tutorial de instalação. Além disso, ajuda a obter o máximo de sua implantação do SRM. O primeiro módulo trata de conceitos e arquitetura do SRM 5.0. Nesse módulo, examinaremos a arquitetura estrutural e os componentes do SRM. O SRM, ou Site Recovery Manager, nada mais é do que um produto completo de orquestração de recuperação de desastres. Esse conceito é importante porque não existe um produto de recuperação de desastres isolado. Não é possível comprar a recuperação de desastres como uma única entidade. A recuperação de desastres é um processo para ajudá-lo a recuperar-se após um desastre. Um produto de orquestração é a principal ferramenta por trás da recuperação de desastres. O SRM permite que você automatize a recuperação completa de máquinas virtuais que residem em armazenamento replicado em seu data center. Nesta apresentação, falaremos sobre o conceito de armazenamento replicado. O processo de recuperação de desastres, em 4 etapas com o SRM 5.0, é baseado nestes elementos simples. A etapa 1 ocorre no site protegido. Quando o SRM é instalado e configurado de forma adequada, a primeira etapa é desligar as máquinas virtuais. Começamos com as máquinas virtuais que você, administrador, designou como as máquinas virtuais de prioridade mais baixa. Algumas pessoas perguntam por quê. Se ocorreu um desastre, por que é necessário desligar as máquinas virtuais? Elas já não estão desligadas? Talvez as máquinas virtuais já estejam desligadas, mas não podemos arriscar. As máquinas virtuais gravam em disco e a replicação contínua é executada em segundo plano. É por isso que o SRM tenta desligar as máquinas virtuais. Uma falha no desligamento não é um problema. O processo de recuperação continua. A etapa 2 ocorre no site de recuperação. O ambiente de recuperação designado pode ser um data center na sala ao lado ou um link de rede WAN. O SRM prepara os data stores para o failover. Os data stores são os componentes de disco replicados. Essa preparação permite que os servidores ESXi no site de recuperação montem esses data stores replicados. Em seguida, os servidores ESXi executam as ações necessárias para iniciar essas máquinas virtuais. Um dos conceitos fundamentais do SRM é permitir a execução de um site de recuperação compartilhado. Dessa forma, seu site de recuperação, que assume o controle em caso de desastre, pode executar máquinas virtuais. O site de recuperação pode executar máquinas virtuais para fins de produção, para outra divisão da empresa ou talvez para seu ambiente de teste e desenvolvimento. Se você espera que esses servidores ESXi iniciem as máquinas virtuais recebidas devido a um failover, é necessário desligar as máquinas virtuais consideradas desnecessárias. A etapa 3 consiste em desligar as máquinas virtuais desnecessárias para liberar espaço para as máquinas virtuais necessárias para o processo de failover. Para isso, marque as máquinas virtuais consideradas como não críticas para que possam ser desligadas com segurança antes das demais. Dessa forma, você libera espaço para os recursos necessários para que essas máquinas virtuais iniciem os aplicativos de missão crítica em caso de failover. Na etapa 4, o SRM inicializa essas máquinas virtuais no site de recuperação. O administrador do SRM tem controle total sobre os planos de recuperação. Ele define parâmetros como ordem de inicialização e sequências de dependência para que todo o seu ambiente possa ser reativado essencialmente sem nenhuma interação. Essa reinicialização automática é um dos maiores benefícios do SRM. A ocorrência de uma falha é um evento grave.
No entanto, nossos sistemas operam de tal maneira que são automaticamente reinicializados e o administrador não precisa entrar em pânico. Quais são os recursos do SRM? Um gerenciamento total e centralizado é essencial para esse processo. Você cria, testa, atualiza e executa os planos de recuperação. Um plano de recuperação nada mais é do que uma série de ações que você quer executar. Falaremos mais sobre planos de recuperação posteriormente nesta série. O plano pode ser a recuperação de um recurso de rede da área de armazenamento com falha, ou a recuperação de todo um data center com falha. Os administradores fornecem esse determinado plano de recuperação. Você define esses processos de automação de recuperação de desastres, seus planos de recuperação no SRM. Em seguida, você deve testar todos esses planos de recuperação. Muitas pessoas acham que têm um bom plano de recuperação, seja no papel ou como um plano automatizado. No entanto, esse plano nunca foi totalmente testado. A maioria das pessoas fica surpresa quando testam o plano e ele falha. Elas ficam surpresas com o tempo de indisponibilidade da rede. O teste pode falhar de tal maneira que impossibilita a recuperação, o que não é bom para a maioria das empresas. Você automatiza a execução de planos de recuperação. A integração é incorporada no vCenter para que você possa reconhecer as máquinas virtuais em seu ambiente. Também é possível fazer a integração com seus fornecedores de replicação de armazenamento. Assim, se o seu ambiente de armazenamento fornece a replicação, você pode aproveitar isso e ficar ciente dos processos executados em segundo plano. Um dos melhores recursos do SRM 5.0 é denominado vSphere Replication. Esse recurso é útil para grupos que não estão executando replicação com base em rede da área de armazenamento. Você pode implantar algo simples que permite a replicação dos servidores ESXi em máquinas virtuais específicas. O recurso vSphere Replication torna implementações completas do SRM muito mais acessíveis para pequenas e médias empresas. Esse recurso é útil até mesmo para os grandes sites empresariais com ambientes de carga de trabalho que não são de missão crítica. Os ambientes usados para a replicação de armazenamento são o tipo de armazenamento mais dispendioso. O recurso vSphere Replication é relativamente eficiente. Essa replicação é gerenciada em máquinas virtuais específicas. Nos próximos módulos, veremos que esse recurso é implantado como um par de dispositivos virtuais. Os administradores de ESXi ou vSphere entendem que a implantação de pares de dispositivos virtuais é normal para implantações nesses ambientes do tipo prestação de serviços. O SRM 5.0 também tem um recurso denominado Planet Migration. Se você já passou por uma migração de data center, sabe que essa migração apresenta vários desafios. Pode ser difícil realocar um data center ou transferir alguns sistemas de um data center para outro. O SRM 5.0 permite a execução de uma migração planejada. O conceito de migração planejada é simples. Primeiro, desligue as máquinas virtuais ou componentes do site que você deseja migrar. Sincronize os discos usados pela VM no estado de desligamento. Em seguida, permita que o mecanismo de replicação replique esses dados através da rede até o novo ambiente de produção. Finalmente, inicialize as máquinas virtuais no novo ambiente de produção. Esse processo é diferente de uma recuperação de desastre ou de um failover real. Se encontrar algum erro durante a execução, você interromperá esse processo. Se você quer uma migração planejada, confiável, esse recurso é importante. Se ocorrer um erro, você interrompe o processo e deixa que os administradores corrijam esse erro antes de continuar. Ou reinicializa a migração no próximo intervalo mais conveniente. O SRM é uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa que precise migrar sistemas entre ambientes diferentes.
O SRM também é útil para ações como alterar os endereços IP para todas as cargas de trabalho de máquinas virtuais sendo migradas. Se você já executou essa tarefa manualmente, sabe que esse recurso é importante. Outro recurso oferecido pelo SRM 5.0 é o Fadeback automatizado. Se você já executou uma operação de failover, o SRM 5.0 permite renovar a proteção com um único botão. Você também pode executar um failback. O problema é que, quando você executa uma operação de failover, deixa de estar protegido. Por isso, você deve redefinir seus planos de recuperação para que funcionem no sentido oposto. A renovação da proteção das máquinas virtuais que falharam é feita do site protegido para o site de recuperação. Se ocorrer outra falha no novo site protegido, essas máquinas virtuais podem executar o failover. Os clientes solicitam a renovação da proteção com um único botão desde o SRM 1.0. Temos orgulho em fornecer esse conjunto de recursos nesta versão. Também suportamos diversas topologias de recuperação de desastres. Se você já protegeu seu data center de produção, pode adquirir um data center dedicado para failover. Nessa configuração, os servidores ESXi são executados em modo de espera. Esses servidores são totalmente funcionais, mas não fazem nada mais. Se ocorrer uma falha no data center protegido, esse servidor ESXi no data center de recuperação pode assumir e executar as máquinas virtuais que foram levadas para o novo site de recuperação. Essa configuração é ótima, mas poucos clientes têm os recursos para poder implantá-la. Os processos de failover ativo se tornaram muito populares com o SRM. A ideia é que você tenha um site protegido e um site de recuperação. Por exemplo, você tem um escritório em Nova York e outro em Chicago. Se ocorrer um evento de falha no escritório de Nova York, é feito um failover para o escritório de Chicago. Por sua vez, o failover de Chicago é Nova York. Essa configuração funciona bem, contanto que os dois lados não falhem ao mesmo tempo. Se isso ocorrer, você terá sérios problemas. A boa notícia é que você pode usar ativamente os recursos dos dois lados. Se ocorrer um failover, o processo de automação do SRM desligará as máquinas virtuais não utilizadas para criar espaço para as máquinas virtuais recebidas. No failover totalmente bidirecional, cada site atua como uma recuperação do outro. Você pode executar tarefas de produção nos dois sites. Ativo e bidirecional são dois modos muito similares. A maioria dos clientes não percebe uma diferença real entre eles. Na verdade, a diferença é a opção de desligar ou não algumas cargas de trabalho para criar espaço para as cargas recebidas. Finalmente, veremos agora o conceito de um provedor de serviços de SRM, que seria o processo de site de recuperação compartilhado. Os sites de recuperação compartilhados são úteis para implantações da filial para o escritório central. Também são úteis para provedores de serviços que desejam oferecer sites de failover de SRM para que os clientes possam proteger seus sites nos ambientes principais. Com isso, concluímos a visão geral do conjunto de recursos do SRM 5.0. Para obter mais informações, consulte os serviços de treinamento da VMware em vmware.com/education, ou se você quiser informações sobre serviços de certificação, acesse vmware.com/certification.